Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente vai falar aqui com uma arquiteta formada pela UEL, mestre em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, MBA em Trade Marketing e desde 2000 na área de Retail Design e Visual Merchandising. A Cíntia Lee, ela é diretora de conteúdo criativo e estratégico do Invarejo.company, foi vice-presidente de educação da Popeye Shop Brasil 2017 e 2018, VM, ou seja, Visual Merchandising na Burberry, vencedora do prêmio Lojas Pequenos Formatos, Lojas Dona do Aroma pela RDI, Retail Design Institute em 2016. É coordenadora do One Year Retail Design e Visual Merchandising e professora de pós-graduação de Design de Interiores, Fashion Marketing, Food Design e uma porrada de outras coisas em vários institutos, como Instituto Europeu de Design, ISPM, FAAP, Arquitec. Cíntia, obrigado, seja bem-vinda. O que é Retail Design? Tá nome complicado, hein, meu? Retail Design. Como é que você saiu de arquitetura e foi para Retail Design? Hã? Oi, Hulk, legal. Oi. Bom, obrigada pelo convite. Foi muito bacana você me chamar para esse podcast. Acho que, na verdade, é o meu primeiro podcast que eu estou participando. Esse formato eu acho que é bastante interessante porque me lembra um pouco aquela coisa de rádio. E uma vez eu participei de uma entrevista na 89 e eu simplesmente amei. Não sei te dizer o porquê, mas eu amei fazer rádio. Então eu falei, meu, o podcast também deve ser bem interessante. Bom, já que você fez uma bela de uma apresentação, eu não preciso falar mais nada de mim, né? Muito obrigada, porque você fez uma compilação bem completa. Depois de você também que está há tantos anos no mercado, né? A gente acaba realmente tendo muito trabalho já desenvolvido, vivenciado entre marcas, clientes, área acadêmica, enfim. Essa pergunta tua é bem legal, como você fala sobre a questão de retail design e como é que uma arquiteta acaba parando nessa área. Só para você entender um pouco, a área de retail design, ele é um pouco mais do que somente o desenvolvimento do projeto de uma loja, porque ele vai associar muito o projeto da loja como um dos resultados da estratégia de negócio de uma marca. Claro que isso aí vai se desdobrar numa loja física, num e-commerce, vou falar mais do meu segmento, sem mencionar a parte de marketing, toda essa parte de estratégia de comunicação da marca com o seu consumidor, através de vários canais, de estratégia, né, de logística, de operação, que hoje cada vez mais é importante, né, você saber lidar com tudo isso. O retail, então, é uma coisa mais completa. Eu, como arquiteta, né, uma formação bastante modernista, que acho que é uma coisa muito ainda do Brasil, apesar de ser muito apaixonada, quer dizer, já fui muito mais apaixonada pela arquitetura, eu tive uma transição aí nesses anos todos que me agradou bastante, me agregou, eu acho que também é uma parte de amadurecimento, porque eu acabei caindo na área de design, eu acho que não somente pelo lado que acho que a grande maioria das pessoas entende, né, o design como uma ferramenta estética, né, mas acima de tudo uma questão que vai resolver os problemas do dia a dia de um usuário. Então ele vai levantar a problemática desse usuário, vai lá para ver, vai entender, vai ficar horas com essa pessoa, seja para desenvolver um objeto, um produto, um espaço ou uma estratégia de empresa, que daí eu entro com o pensamento de design, que isso tudo mudou muito a minha vida, ter entrado para uma marca, quando eu trabalhei para a Lelis como arquiteta e depois entrar no IED, que é uma faculdade, um open mind muito grande, num fluxo assim de novidade, inovação, ficou muito dentro do perfil que eu sou. E eu acho que agregou mais ainda. Não que eu era tudo isso, mas acho que me incentivou a quebrar algumas barreiras minhas, porque eu era muito tímida. Imagina dar aula para aluno, mas nem pensar, quase morri de vergonha nas primeiras aulas. Mas, ao mesmo tempo, eu descobri um amor muito grande poder estar junto com as pessoas, relacionar, ensinar, aprender. Acho que eu aprendi mais do que ensinei. Esse pensamento de multidisciplinaridade, claro, não é só puxando o saco do IED, né, porque eu sou apaixonada pelo Instituto Europeu, mas é como espaço de humanização, de relacionamento. Eu vivia sempre no meio de arquitetos, engenheiros. Quando eu caio lá, eu começo a me relacionar com o pessoal de joias, de moda, de calçados, design estratégico, design gráfico, design de produto, né, Hulk, quando a gente se conhece. Ou seja, ampliou muito o meu pensamento, a minha maneira de ser e de estar como pessoa e como profissional
no mercado, muito rico essa troca com as pessoas. E o bacana é que os profissionais lá são que estão na área acadêmica, no mercado, né? Então tem bastante fundamento ali em tudo, muita prática e muita experiência, não é só blá blá blá, ou só um cara que faz pose e quando você vai ver o cara não faz nada, né? Que tá cheio disso. Foi muito bom. Eu sou muito grata por essa experiência, que mudou muito a minha vida, mudou a minha cabeça, mudou tudo. Eu acho legal quando você fala justamente dessa parte de design, que a gente sempre insiste que design, na verdade, é uma ferramenta estratégica, não é uma ferramenta de desenho. Quando você fala dessas pesquisas que são qualitativas, etimológica, entender justamente essa conexão. Na arquitetura tem um negócio que eu acho curioso, eu sempre achei essa questão, você faz o projeto, desenvolve ele, finaliza ele, e daí você tem uma análise pós-ocupação. Um ano depois que você projetou. E o design a gente acelera isso, a gente faz isso antes. A prototipação. Como é que foi essa mudança? Isso realmente aconteceu e foi importante para você? Sobre o seu olhar de arquiteta? Então, na verdade, acho que a gente tem dois caminhos aí. Como eu tô na área de retail design, que é varejo, então eu coleto informação em loco, dessa vivência de etnografia do consumidor, das equipes, né, até do dono dentro do ponto de venda, propõe melhorias, obviamente, e depois a gente continua, porque é aquela velha história, né, Hulk? Depois que você constrói o espaço, a relação humana com o espaço modifica também o sentido, o significado, a ocupação. Então, às vezes, você pensa que propôs algo e pode ser que não tenha tido uma boa resposta e, pelo contrário, você facilitou, melhorou, potencializou. Como arquiteta, eu acho que, para mim, a questão do pensamento. Claro que eu continuo gostando muito da arquitetura modernista, da arquitetura em si, mas eu acho que essa formação, que eu vou ser apedrejada, porque tem arquitetos modernistas apaixonados, mas eu acho que é uma formação, vou falar como arquiteta, né, não sei os outros cursos de outros segmentos, mas é uma linha muito fechada, é uma linha muito, eu acho restrita, né? Restrita sobre a linguagem, né? Como linguagem, é um posicionamento autoritário. Eu sei que a arquitetura modernista veio para resolver facilidade de habitação para a massa, não mais para a elite. Ela também tem um trabalho ali também que é muito difícil de entender, não é todo mundo que entende o resultado de uma arquitetura modernista. Em termos de produção, sim, ela ficou acessível, mas em termos de construção de espaço, ela ficou extremamente complexa. É uma leitura elevadíssima, não é qualquer pessoa que entende, né? Não consegue entender aquela estética. Funcionalidade, sim. E quando eu comecei a perceber que a arquitetura modernista, ela só aceita os seus pares, vamos supor que eu consigo morar na casa do Paulo Mendes da Rocha. Ela não vai aceitar no seu interior alguns tipos de design, de mobiliário ou de, sei lá... intervenção. Não tem. Ou é ela pura, com algo que converse com ela, ou não tem papo. Quando eu comecei a trabalhar com marcas, isso começou a me trazer outros olhares e outros questionamentos, porque eu pensei, será que eu quero chegar na minha casa cansada e deitar num sofá fofo, confortável? Não tô falando que seja feio, mas confortável? Sim. Ou eu vou querer sentar numa Barcelona com um design incrível, mas dura? Você entendeu? Claro. Então, eu comecei a trazer outros tipos de questionamento e eu acho que depois que eu entrei pro design, é engraçado que eu ouvia sempre alguns amigos do design e na época eu ficava brava, eles falavam assim, arquiteto é muito chato, o design é mais legal. No fundo, eu ria, né, mas no fundo eu ficava pensando, que cara chato, né, como é que ele pode dizer que arquiteto é chato? E hoje, com toda vivência na arquitetura e no design, claro que eu tenho muito orgulho de ser arquiteta, né, não tenho nada contra isso, eu penso que realmente o design é mais legal que o arquiteto. O arquiteto é muito chato. O pensamento deixa ele muito chato. Eu sou apaixonado pelo modernismo quanto história. Eu entendo justamente seu posicionamento, porque ele funcionou para uma época onde aquilo lá era uma resolução. Ele ganhou seu status e sua importância e ele tem muito valor para isso. Mas as coisas mudaram, o mundo mudou e a linguagem sobre o olhar desse universo muda. É só ver o que está acontecendo com as cidades. Agora, existe uma nova reocupação das cidades como modal. O PED de São Paulo mudou radicalmente, falando que tem que ter zona mista. O modernismo ele acabou determinando que era lugar do trabalho, lugar não sei da onde, lugar não sei da onde. Quer dizer, existe uma mudança orgânica. É aí que tá o ponto. E olhar sobre um outro prisma. Então eu entendo isso que você fala sobre esse prisma, não desvalorizando, pelo contrário. Sim. Através deles a gente chegou onde chegou. Mas existe muito essa coisa do clássico, ainda se bate muito nessa coisa do clássico. Eu sei que quando eu fui fazer arquitetura ou mestrado, a primeira orientadora
arquitetura, era arquiteta, muito modernista, de uma universidade pública aí bem conhecida. Eu tô estudando os novos moldais de trabalho, baseado no cowork. O meu trabalho foi 16, 17. Falou, não, isso daí ainda não tem. Eu falei, mas é por isso que eu estou estudando. Não, mas aí então são espaços livres. Eu falei, não é espaço livre. Espaço livre é outra coisa. Não é a mesma coisa. E depois deu para dar a mudança. Mas eu entendo, sim, essa posição. O que sempre me encantou dentro da sua área, o IED, ele é perto do shopping Higienópolis. E eu lembro que uma das primeiras vezes que comecei a conversar, entender a sua área, do visual merchandising, sempre lembro de você quando eu tô lá, quando eu passo perto da loja da Nike. Porque quando a gente teve uma conversa, você falou, sabe aquele cheiro da Nike? É um cheiro de branding, a gente que faz. Sabe aquela imagem que tem na frente? É isso. Sabe o jeito que se coloca? É isso. Isso é tudo transbordo, né? Da comunicação que você trabalha, né? Exatamente. Porque assim, olha, o visual merchandising, ele é um braço do marketing. E marketing é comunicação. Eu vou trabalhar com os aspectos dessa minha marca, sejam elas as características tangíveis e intangíveis. Atributos ou benefícios, né? Exatamente. Eu, como arquiteta, vou ter que tentar trabalhar esses aspectos, traduzir através de um espaço construído, através da sua materialidade, da escolha de materiais de acabamento, paleta de cor, tipo de iluminação, formas de expor esse meu produto, aonde eu vou trabalhar estrategicamente os 5 sentidos de uma pessoa. Nesse aspecto, o VM, o Visual Merchandising, o Retail Design, ele está muito mais próximo do design de interiores do que da arquitetura, porque é uma que eu vou trabalhar internamente com essas características, aonde eu torno no varejo, que é o que eu gosto, muito mais dramático a expressão da marca. Eu vou pegar a marca e vou fazer a sua dramaticidade. A dramaticidade não significa intensidade exagerada. Eu vou saber expressar as características dela através do meu espaço construído, que vai ser um local de sociabilidade, de relacionamento. Então, isso é muito forte e é muito mais palpável, visível, né? Uma outra coisa que eu pensei, que acho que não tem nada muito a ver agora com o que a gente está falando, mas de repente depois a gente entra dentro desse âmbito mais acadêmico, o que eu sinto, e eu acho que agora vai potencializar mais ainda, Hulk, não sei você como professor o que você sente, mas como a gente está numa faculdade onde a gente recebe muitos alunos de todo o Brasil e também de alguns países da América Latina, eu pelo menos no IED já dei aula para pelo menos um aluno de cada país da América Latina, é uma referência, né, europeia, ele tem uma característica de estar muito à frente de todos os assuntos, né, a faculdade é assim, a característica dos professores que estão lá, né, lidam muito com inovação, com coisas à frente, fazem experimentos, estão em profissões muito diferenciadas no sentido de não ser o lugar comum de todo mundo. Perfeito. Eu vejo que quando a gente recebe alunos que são fora de São Paulo e talvez dos principais grandes centros, existe um gap muito grande. O que eu cansei de receber de aluno que viaja aí para tudo quanto é lugar do mundo, não conhecer retail design e visual merchandising, não conhecer essa área. Quando descobre arquitetura, design de interiores para áreas comerciais com estratégia, eles piram de um jeito. É engraçado que não conhece, mas tangibiliza toda hora, né? Vai comprar o iPhone e tá tangibilizando. É muito louco isso, é muito louco. Então, assim, eles estão muito mais dentro de um design de interiores residencial, que é o que geralmente o interior é mais fácil. E modernista sobre essa linguagem. Total. Né? Que é, tipo, colocar a cadeirinha no lugar certo. Exato. Acho que também não tem muito mercado, né? Mas, assim, quando eles vêm para fazer os cursos, eles ficam... Eu vou falar da minha área, não sei como é que são dos outros segmentos, tipo restaurante, bares, né? Clínicas de estética, mas dentro da área de retail, é muito engraçado que eles ficam, na sua grande maioria, impactados. Porque eu acho uma área legal. Sim. É uma área dinâmica. Você pode envolver cinema, música, fragrância, moda, paleta de cor, textura, tendência, qualquer coisa que você quiser, ela pode ser insumo, matéria-prima, não só matérica, mas matéria-prima de inspiração para você criar um ponto de venda, né? Uma coisa que eu acho incrível na tua área, que também me encantou bastante, uma das poucas áreas que oficialmente você tem que trabalhar todas as expressões para conseguir materializar. Ou seja, às vezes eu trabalho design de produto, eu vou trabalhar o shape, por mais que eu estude conceitualmente tudo, eu entrego em forma de shape. Vou fazer gráfico, eu entrego em forma de gráfico. Quando a gente tá falando da sua área, do seu setor retail, que é uma imersão, é essa imersão que as pessoas buscam, tipo, imersão 4D, que todo mundo fala, vamos dizer, numa loja de moda. Você tem que trabalhar a estética da moda em si, a questão do tecido, como é que ele funciona e como ele se comporta,
porta, a questão gráfica para ver como aquilo vai passar graficamente, a estação de música para ver como é que a música vai estar, então o sonoro é muito trabalhado e tem que estar lá o tempo todo. O cheiro, que eu acho incrível, eu lembro quando eu falei com uma profissional que você conhece, quando eu dei curso junto com você me apresentou ela, que trabalhava só com questão de cheiros e aromatização. Você tem a questão dos materiais e posicionamento de como as pessoas vão se comportar andando nessa loja. Eu lembro que tem uma imagem clássica na internet que eu acho que era da Zara, que tem uma cabine sendo iluminada para mostrar você muito mais bela. A iluminação não causa sombra para você entender, e uma outra que causava sombra e fazer com que a roupa também tivesse errada, né? Isso eu acho incrível, essa junção de... São várias coisas muito legais, e realmente, como também ela trabalha muito com as nossas emoções, e claro que é sempre trabalhado para serem emoções positivas, não tem como você se encantar, né? Porque é uma coisa assim realmente muito legal. Porque faz tempo que a gente não conversa, mas um passo a mais é que as pessoas agora estão trabalhando num nível, acho que um pouco mais sofisticado da parte de som, do acionamento sonoro. Então, por exemplo, uma amiga que fez um projeto de uma loja, ela usou madeira de demolição, e madeira você sabe que trabalha, então ela começa a mudar de formato, entorta, né? E aí o dono falou, vamos tirar. Não é legal, é perigoso, né? Tá ficando feio. Claro, eles colocaram, acho que um piso de porcelanato, cerâmica, alguma coisa assim mais estável. Os clientes começaram a reclamar e falar assim, por que vocês tiraram? Sabe por quê, Hulk? Falou, quando eu entro na sua loja e eu piso na madeira, o ranger das madeiras lembra a casa da minha avó. Irado. E é por isso que eu amo vir aqui. Então, assim, sabe? Os sons que compõem esse ambiente, seja papel de embrulho, né? Que lembra aquele craft que faz aquele som antigo. Exato. Claro, estrategicamente pensado, ele faz parte da construção da identidade sonora dos lugares. Então, não é só a trilha sonora, mas a materialidade. A gente, como arquiteto, sempre falava assim, vamos pensar no isolamento acústico. Agora, pera lá. Será que tudo eu tenho que pensar nesse isolamento acústico ou eu posso pensar na reverberação, né, na propagação? Então, a gente começa a ampliar o nosso repertório, o nosso vocabulário, os nossos efeitos, para construir um espaço que, de fato, vá gerar alguma sensação nessas pessoas. Não, isso eu acho incrível. Isso aí fez eu lembrar do negócio que na gastronomia a gente fala muito sobre comfort food, que é aquela história de você comer, por exemplo, eu tenho comfort food com dadinho. Dadinho é um docinho de amendoim, que tem mais parafina do que, né, entre aspas. Tem menos amendoim do que qualquer coisa e é um que eu como e eu vou relembrando, sabe? Momento Ratatouille, sabe? Aquele desenho. Sim. Eu acho que tem muito essa questão que a gente trabalha, né? Esse comfort das pessoas, essa questão do ranger também. Lembra e remete aquela coisa do bucólico, da sensação de trazer para a pessoa um conforto sensitivo, né? Que é muito importante para essa imersão. E estudar tudo isso é uma coisa complexa. Eu vi que na PUC você acabou estudando mais essa parte da semiótica e como que você faz para conseguir entender essas sensações e comunicar elas, né? Como que você foi parar na semiótica? Bom, a semiótica, resumindo muito, ela é uma teoria, uma ciência que vai estudar a construção de sentido. Ela é o uso de linguagens. Então, assim, a maneira como eu vou comunicar com você. Tirando a questão que a gente está acostumada, né, que é a oral e a textual, né, que eu leio um texto, ou eu ouço você falando, ou eu ouço uma música, a gente tem inúmeras formas de linguagem, né, que a semiótica vai estudar. Então, seja o corpo fala, o uso e a escolha das paletas de cor, né, que elas querem me remeter o quê? Tranquilidade, dinâmica, agito, enfim. Dentro da área que eu atuo, de visual merchandising, eu costumo dizer nas minhas aulas que ele é um letramento visual. A loja é um texto escrito, né, através de tudo que a gente acabou de falar. Produto, materialidade, iluminação, dimensão, uma loja grande, uma loja pequena, temperatura, música, são elementos de linguagem que, de uma maneira coordenada, de uma estratégia altamente construída, eu vou direcionar para falar da minha loja, né, esportiva jovem, para o meu público jovem, né, de determinado aspecto, porque assim, esse público jovem, esportivo, pode ser uma coisa mais basquete, skate, e aí eu
eu tenho uma amplitude grande. Basicamente, a gente tem alguns grupos de esporte que curtem determinados tipos de música. Porque, geralmente, quem é skate, bike, patins por aí... skate, bike, vai. Tem um tipo de música, de surf. Pelo menos esses três ouvem mais ou menos um tipo de música. Que é diferente de um cara mais... Você vai jogar golfe, pronto. Dá para entender bem claro, assim, tipo... Total. Então, você começa a entender que tem mundos e formas de comunicar com essa pessoa, né? Que não precisa ser necessariamente um texto ou... Linguagem não verbal, né? Não verbal. Existe o verbal e o não verbal, exatamente. E aí eu fui para a semiótica porque eu acho que ela ia me ajudar, né, a fazer o estudo de uma forma mais metodológica. E assim, a comunicação vem por camadas. Tem coisa que você bate o olho e fala, opa, entendi, gostei. E tem outras que na hora que você começa a dissecar esse objeto, você fala, puxa, olha o significado disso. É outra coisa. É muito legal, é muito interessante. Aqui no Brasil, quais são as lojas que você acha que trabalham muito bem essa história? Óbvio que as internacionais trabalham com um pouquinho mais de potência, até porque é uma decisão mundial e tem uma estratégia para isso, mas Brasil, marcas brasileiras também que trabalham legal isso. Você fala, puta, eles são certeiros nessa ponta. Bom, marcas brasileiras que trabalham muito bem a parte de retail, visual merchandising, né, e essa coisa da comunicação, a gente tem Havaianas, Melissa, são tão incríveis que, inclusive, elas estão fora, né, elas são marcas que hoje estão internacionalmente atuando com essa nossa cara brasilidade. A gente tem também a Farm, que eu acho muito legal. Mesmo nessas redes de magazine, né, que a Renner, ela não era totalmente estruturada como ela é hoje. Nem teve um crescimento muito grande. Riachuelo. C&A é uma marca alemã. Holandesa, né? Eu acho que, se eu não me engano, é holandesa. Mas a gente não tinha nenhum magazine dentro desse formato. E hoje nós temos. Mesmo na área de decoração, né? A gente tem a Sulk, que é da Traud Guida, que era dona da Lelisa, onde eu trabalhei. Mesmo Arezzo, Boticário, são marcas que começaram de uma maneira familiar e se estruturaram de uma forma profissional, acompanhando tendência e todas as regras que, né, uma marca, um varejo precisa. Como acompanhar a tendência e não ser tendencioso? Pois é. Eu acho assim, essa questão de tendência ficou uma coisa batida. Mas esses estudos, se você parar para pensar, eles são estudos norteadores. Ele está dizendo um caminho ali que está acontecendo, que envolve o comportamento de consumo, trabalha um pouco de estilos que vão surgindo. São estudos muito profundos que esse pessoal coleta em tudo quanto é local que a gente frequenta. E você tem ali sociólogos, antropólogos, psicólogos, um monte de gente estudando. Eles têm esse preparo, eles têm essas metodologias para conseguir ter uma certa previsão, de repente de 1 até 10 anos lá na frente. Eu acho que aí, dentro disso, você tem que escolher qual que é a essência da sua marca para poder, né, desenvolver algum produto. E outra, a gente tem outras questões aí econômicas. Como é que você vai desenvolver um carro, ou uma geladeira, ou mesmo um celular? São coisas que levam anos e o investimento é muito alto. Então, assim, eu tenho que ter minimamente um parâmetro para saber como que eu posso conduzir o desenvolvimento desses produtos, né? Bom, você é muito mais produto do que eu. Quem sou eu para ficar falando disso? Você domina muito mais. Você é Cintia ali. Eu sou mais de serviço, né? Eu não sou tanto de produto, mas eu tenho algumas noções. Então, são feitos muitos investimentos aí. Enfim, bom, tirando toda essa bagunça que a gente está vivendo, eu acho que a gente vive numa das épocas mais legais que tem, né? De informação. Lembrei de uma coisa que você estava falando. Eu lembro que quando eu era estudante, os professores falavam: vocês têm que saber de tudo, né? De culinária, de cultura, de moda, de música, blá, blá, blá. Só que naquela época, sim, eu acho que era importante, porque a gente tinha que ampliar nosso repertório, né, e desenvolver um olhar crítico e analítico, mas não era visível nos trabalhos. Hoje, eu vejo isso mais visível. A importância de eu saber, ele é mais visível no resultado do que eu proponho. Antigamente não era, hoje é mais. Interessante isso. Não é? Eu também vim de uma cultura assim, né, onde você tinha que saber de tudo. A única crítica que eu tenho sobre aquilo é assim, é a diferença entre você saber de tudo para saber o que fazer e o que falavam pra gente saber de tudo
tudo em relação a, tipo, não, você tem que desenhar bem, tem que fazer não sei o que lá bem, tem que fazer não sei o que lá bem. Como o design, na essência em si, tem que ser um projetista, ele não é um desenhista, então ele tem que entender como funciona e quais são os pontos que são relevantes para que aquele projeto se consolide. Mas para entender também quando tem que fazer as mudanças. Eu acho que talvez essa foi a grande mudança em inversão quando se começou a falar bastante em design thinking para as outras áreas, que é a questão de testar bastante para viabilizar realmente se aquilo que está sendo investigado faz sentido. Eu lembro de 2 cases muito loucos em produto que você estava falando. Um era da Panasonic, que eles pediram pra gente, o pessoal de marketing pediu pra gente fazer uma análise, e isso foi inclusive através do IED, para entender qual seria a tropicalização dos produtos dele no Brasil, né? Uau! E uma das coisas bem legais que apareceram, que era o diferencial, é que brasileiro gosta de ver as coisas funcionando, ou tem que achar que tem que ter envolvimento na ação. Então, por exemplo, se você fala que um refrigerador, eu lembro que tinha uma função lá, o refrigerador faz tal coisa, ele esteriliza a sua comida, por exemplo. No Japão, se você falar isso pra eles, os caras falam, beleza, entendi. No Brasil, o cara fala, não acredito, nem fudendo. Aí você tem que criar um botão falso pro cara apertar pra ter a sensação de controle. Eu lembro que isso aconteceu nisso, eu lembro da pesquisa que a gente fez também pra MAB, outras coisas. Né? Precisa disso. E eu acho que aí é que também vem uma parte importante, porque não necessariamente dentro da sua área o que vai funcionar, até mesmo em São Paulo, vai funcionar fora, né? Você tem essa regionalização. Como é que você trabalha isso com brand e posicionamento de marca? Olha, eu percebia que a interação de algumas clientes com o produto da Lelis em São Paulo era diferente, dependendo da loja onde estava. Imagina quando você trata para outros locais e outros centros. Nossa. Você sabe como é que é desenvolvido os produtos desses grandes magazines, né? Eles mais ou menos. Bom, o Brasil tem uma geografia gigantesca. Então, ela separa, esses grandes magazines separam o Brasil em três grandes áreas climáticas. A região norte e nordeste é área quente, a região centro-oeste é mista, né, que eles chamam, e do sudeste para o sul é uma área chamada fria. Então, para cada uma dessas macro áreas, você tem ali um mix de produto que vai para todas, mas, por exemplo, para o sul e sudeste, a paleta de cor é uma coisa menos colorida, tem menos estampas e menos cores, e você vai ter muito mais cores branco, preto, marrom, azul, né, cores mais escuras e neutras. Do meio, né, centro-oeste, que é Rio, Brasília, por ali, você tem um misto entre a região fria e quente. E o quente são cores coloridas. Muita estampa, né, muita cor. Eu não sei se você já percebeu, você também que viaja bastante para atender cliente. Eu lembro que uma vez eu fui, gente, para uma palestra em Recife. E assim, era coisa de um dia. Hulk, eu levei uma malinha, só uma troca. Quando eu percebi, eu tava assim, ó, com roupa preta, sabe assim? Teve um dia lá que eu tinha acho que umas 2 horas de folguinha, eu falei, vou dar uma volta na praia. Meu, eu tava de roupa preta e de tênis, eu esqueci de levar um shorts, uma regata e um chinelo. Aí eu desisti, porque eu falei, não dá, primeiro que essa roupa preta vai me matar de calor aqui nesse sol, fora que eu vou parecer um alien, alien lá no meio da beira-mar, toda de preto. Só que assim, isso é uma roupa de São Paulo. Em São Paulo é normal. Agora, em São Paulo, você usar um vestido colorido estampado, eu não me sinto... Porque tá todo mundo te olhando. É legal isso, porque, de certa forma, vocês mapearam o que é cultural, né? Porque é um transbordo cultural, não que vocês querem que seja assim. É assim culturalmente. Eu lembrei de uma coisa que você falou, uma aluna minha, talvez você tenha até conhecido, a Marcela, eu sempre cito ela porque ela foi um dos comentários mais interessantes pra mim. Ela é do Maranhão. E aconteceu com outros também, que eram mais ou menos dessas regiões, que é a região que vocês chamam de quente. Interessante saber essa subdivisão, eu não conhecia. Desse jeito. Eu falei assim, qual que foi a coisa mais curiosa que você achou em São Paulo quando você veio pra cá? Eu achei que ela ia falar os prédios, o negócio cinza, tal, sei lá, alguma coisa assim que a gente tem no mindset nosso e que é meio cultural. Ela falou, cara, eu fiquei impressionado com a necessidade que vocês têm de correr sem poder correr. Aí ela deu um exemplo, falou, você vai no banco pegar protocolar ou levar um documento, alguma coisa, o cara fala, olha, vai demorar 2 dias. Porra, 2 dias. Cara, se demora 2 dias, 2 dias. Qual o problema? Qual a necessidade que vocês têm de tudo tá atrasado? Então, ela falou que isso foi uma coisa que mais assustou na vinda dela pra cá. Eu falei, nossa, não foi a cidade? Falou, não, até que não foi, eu sabia, eu gosto.
Mas essa necessidade de correr sem poder correr, eu achei absurda. Parece que vocês não estão correndo, não estão fazendo porra nenhuma. Nossa, muito legal isso, né? Tem essa... Se a gente aqui no Brasil sente diferença de um estado, de uma cidade para outra, imagina. É um país continental, né? Uma vez eu lembro que na 6ª série eu vi o mapa que me impressionou. Era num livro de história e eles colocavam todos os países da Europa, Itália, França, Alemanha, dentro do mapa do Brasil. Tipo, cabia, assim, ele rearranjou, sabe? E cabia. Que lá me impressionou, assim. Falei, nunca mais tirei da cabeça essa É verdade, essa figura. Que louco. Como você trabalhar com, por exemplo, a significância das lojas, quando você vai ter que passar essa representação, porque dessa forma que é gostoso para uma pessoa em São Paulo, que é mais cosmopolita, como é que você vai passar para um pessoal do Nordeste um tipo de loja, um tipo de brand, ou de mesma associação de tipo conforto? Se aqui em São Paulo a gente tá falando de uma fogueira, lá no Nordeste a gente tá falando de outra coisa, como é que você passa isso pro mesmo brand de marca? Como é que você trabalha isso? Porque é complicado, né? É claro que quando você vai ter a aprovação do design de uma loja, o dono, o diretor, eles vão estar presentes. Então, eles, claro que validam isso. Eu acho que uma das maneiras de trazer essa coisa que você falou do comfort, dessa coisa gostosa, que a gente chama de cozy também, que é uma coisa agradável para o ambiente, é você também transpor isso, por exemplo, numa questão de atendimento, Hulk. O tom da voz, a maneira de falar, sabe? Tudo isso também ajuda a construir a característica do branding, do marketing dessa marca. Desculpa te interromper, mas eu tenho que te contar esse case que eu acho que eu nunca contei. Uma vez eu fui ligar para eu não lembro se foi coisa de saúde ou de telefonia. Eu lembro que eu liguei para isso daí e caiu num call center, que eu acho que era do Nordeste. E a pessoa que tava falando comigo, eu tava querendo resolver um negócio muito rápido. Eu sei que paulista é meio desesperado. E daí eu caí com uma pessoa e fala, mas o que tá acontecendo? Só explicar. Eu falei, olha, acho que você não vai poder me ajudar. E desliguei. Aí caiu a ficha. Falei, cara, foi um pouco de preconceito, mas foi muito tipo aquela sensação, cara, não vai resolver meu problema. Eu fiquei me remoendo e me questionando. E eu percebi que o que eu percebi não foi nenhuma questão de preconceito disso. Eu simplesmente passou na minha cabeça que o timing dela e o que ela via como necessidade não era o que eu via como necessidade. E daí eu não consegui me permitir. Uma coisa muito maluca isso. Entendi. Sim. A gente não tem paciência. Essa é a verdade. Cíntia, é muito legal. A gente vai voltar a conversar outras vezes. Nossa, adorei as perguntas, foram muito legais. Ai, Hulk, eu só acho assim... Bom, eu só desejo realmente muitas energias positivas, vibrações positivas. Bom, cada um entende, né, dentro do seu universo, mas que a gente possa passar, né, por esse momento que está sendo tão difícil, continuar de uma maneira positiva. Eu sei que não está sendo muito fácil, porque são várias questões, mas muito legal porque esse tipo de iniciativa tua de fazer esse bate-papo, conversar com as pessoas, pode agregar, né, novas ideias, novos caminhos para essa coisa que a gente fica pensando o que fazer, o que não fazer, será que estou fazendo demais, estou fazendo de menos, para que a gente passe por esses dias de uma maneira mais tranquila, né? Cíntia, queria agradecer muito, a gente vai voltar a falar, eu vou te dizer que eu sou maior fã do tipo de trabalho que você faz, eu acho incrível, ele comunica aquilo lá, o não comunicado, ele é a materialização de tudo aquilo que a gente fala, que nem eu comentei com você, porque mexe com vários âmbitos, né, tanto gráfico, quanto produto, quanto um monte de coisa, e principalmente a sensação das pessoas que todo mundo tá buscando. Fala muito sobre imersão, cinema 4D, uma loja sua, uma loja nesse sistema do retail, ou do visual merchandise, ele tem muito a ver com essa imersão da pessoa, não só no universo da marca, mas no universo da percepção dela, né? Total. Eu acho isso... E o grande desafio é esse, né? Eu ir para uma loja que não é o meu perfil e entender quem são esses consumidores, como é que eles se relacionam com a marca, com o produto. Então, aí é um grande exercício de elasticidade de pensamento, sabe? Domínio profissional. Não estou falando que é fácil, nem sempre é fácil. Não é. Difícil, porque as experiências de cada pessoa variam muito, né? Ainda mais entender outros segmentos, outros perfis e outras camadas é muito difícil. Mas estamos aí. Tanto é que eu não trabalho sozinha, né, Hulk? A gente também já fez coisa junto, trabalhamos junto, dividimos palestras junto, e eu também. Verdade. Dependendo do perfil, eu vou convidando amigos de outros segmentos, porque eu sei que eu sozinha não vou conseguir ou traduzir, ou resolver, ou propor. Muito legal isso. Cíntia, obrigado. Valeu. Obrigada, Hulk. Foi muito legal. Que bom que você gostou. Até mais. Tchau. Tchau.